Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado pela companhia de vocês. Pedimos, como sempre, para manterem as câmeras aí, se possível, abertas. A gente gosta de ver vocês aí, de ter esse contato, é importante para a gente, tá? Então, se puderem, por favor, deixarem as câmeras aí abertas. Hoje a gente vai falar de parte de importação, a gente vai falar do pagamento referente a invoice, né? Que é o pedido de compra, né? O pedido realmente, a formalização do pedido. Os próximos passos após o pagamento da invoice, que a gente coloca, inclusive, que é para, depois disso feito, é ter um foco voltado à plataforma Mercado Livre de vendas, para quem está fazendo também a importação já com foco na venda da plataforma. E aí eu dividi aqui, a gente dividiu por duas partes, porque caso não dê tempo, a gente coloca numa próxima aula como funciona as compras na China, no caso, a compra dos produtos que vocês compraram, tá? Dos pedidos de vocês. A expedição interna, como funciona, os próximos pagamentos também, e também a gente vai falar sobre canais. Vocês devem ter olhado, já ouvido falar entre canal verde, amarelo, vermelho, canal cinza. Então a gente também vai falar. Se der tempo, a gente fala tudo nessa aula, mas é um tema grande, senão a gente vai passar para uma próxima aula, provavelmente na quarta ou quinta-feira, tá? Luiz, quer falar alguma coisinha antes da gente começar? Vamos só seguir? Ok. Então a gente vai falar sobre o pagamento de invoice. O que é o pagamento da invoice? Quando vocês fazem um pedido aqui, que a gente passou aquela planilha de pedido, aquilo é um controle, é uma parte que nós usamos como controle, padronização para todos os pedidos, para facilitar de comunicação com a China. Então, é um documento que a gente usa, uma ferramenta interna nossa. A partir daquilo ali definido, quando a gente manda para lá, faz o estudo de custo e volta, é gerado uma proforma invoice, que é a chamada PI. Essa PI, ela consta todos os itens, os valores deles, o endereço de onde está sendo exportado da empresa lá da China, que é a Trade, e também o endereço de vocês aqui. E os dados, todos os dados de comercialização, os dados bancários para depósito ali, no caso, por pagamento, tá? Então, ele volta essa API e volta também uma PL, que é um pack list, que é parte do processo, que é para fazer cálculo de frete, de cubagem e tudo mais. Mas a gente falando de invoice. Quando se retorna isso e vocês derem um ok, por exemplo, a Laura fez, por exemplo, um estudo de custo, está fazendo ainda o estudo de custo, acho que ainda não voltou a API ainda, né, Laura? Não, falta ainda alguns fornecedores retornar, né? Mas a Daniele fez lá, voltou um estudo de custo. Se, por exemplo, Daniele, você fala assim, ok, eu quero prosseguir. Então, o que é o próximo passo? Aquele documento que você recebeu ali dentro do grupo, que é o grupo de importação, que é o PI, lá que é a Proforma Invoice, ela vai virar invoice. Aí o próprio escritório vai transformar naquilo ali, que é aquele mesmo documento, só que em PDF, com alguns ajustezinhos, e é enviado para vocês, essa invoice, para que vocês contactem a corretora. Por isso que a gente fala ali de cadastro na corretora e tudo mais. Quando vocês têm esse cadastro, você simplesmente vai mandar lá, por exemplo, a gente fala na Advanced, ou com... Qual que é o nome do menino? Vitor. Ou lá com o Vitor. A gente vai falar com a Mariana ou com o Vitor. Mariana, segue aqui, eu quero fechar essa invoice quanto antes. E vai mandar também para o Vitor, eu quero fechar aqui essa invoice quanto antes. E aí sim vocês vão definir, a mesa vai entrar em contato com vocês, é chamado mesa, tá? Os corretores lá internos. Eles vão entrar, falar, por exemplo, Daniele, tem uma invoice aqui de você, uma invoice sua aqui de $10.000, certo? Ok, é isso mesmo, tá bom, nosso câmbio é tal, o câmbio do mercado tá trabalhando na X, quer fechar com a gente? Você vai falar sim. Deu tudo ok? Você vai falar sim. Beleza, já vou formalizar. Aí ele formaliza isso, manda um e-mail, que é o e-mail que vocês têm cadastrado lá, com os dados de pagamento da corretora. Então já vai vir o valor em reais para vocês pagarem lá a corretora. Tá?
Diga, Daniele. Já vou perguntar, porque eu acho que foi uma dúvida, né? Foi uma dúvida que eu tive, claro, que eu perguntei semana passada. Quando eles mandaram essa proposta, como que você falou? Esqueci o nome. API. API, eu perguntei, né, para você, na verdade, eu até perguntei errado, porque eu perguntei se estava ali incluído o valor do despachante, mas, na verdade, o que eu queria perguntar é exatamente isso, se ali já estaria incluído o valor da corretora. A minha pergunta, na verdade, eu perguntei errado, a minha dúvida era essa, como eu estava, na época, fazendo o cadastro da corretora, então me veio isso, aquele valor ali é o valor final, ou eu tenho que acrescentar o valor da corretora ainda? Aquele valor lá é o valor de negociação em dólar. Uhum. 10 mil dólares, um exemplo. Para a corretora, esse chamado pagamento lá para ela, que ela é uma intermediária de pegar o dinheiro aqui no Brasil e mandar para a China, ela cobra-se uma taxa chamada spread, que é o dólar tá R$6. Ela vai cobrar no máximo 0,5% a mais desses R$6, que é o acordo que nós temos com eles, que vocês também são beneficiados. Já com o Vitor, que na outra corretora, ele cobra-se até 0,25, né, Luiz? Tá? Então, isso aí é cobrado na conversão da moeda. Ok? Quando se faz lá ali o estudo de custo é feito no dólar do dia, no dólar que ele fez ali, por exemplo, o dólar a 6. Quando se fecha a operação, você pagou, um exemplo, 6,5. Mais à frente, o próprio escritório vai fazer uma atualização do balanço desse estudo de custo. Então, ele fez um estudo a R$6, mas você pagou 6,5, então ele vai atualizar a 6,5. Ou se você pagou 5,90, vai se atualizar a 5,90. Porque o dólar ele é variável, durante o dia ele varia. Então, você fechou de manhã ou de tarde, pode mesmo no mesmo dia ter uma variação. Então, tem essa variação. O que é cobrado, que é fixo, a Advanced, por exemplo, ela cobra $20 de taxa, que é para fazer essa operação, além do spread. Já a corretora, que é a Exchange, que é do Vitor, ele não cobra esses $20. Tá? E aí, uma observação, a Advanced, ela cobra $20 até $24 mil. Acima, ela já isenta dessa operação. Então, se você fechar aí $30 mil, ela não cobra esses $20 aí de vocês. Tá? Mas essa parte aí, ela é paga como uma diferença de câmbio que é atualizada ali em cima do seu estudo de custo. Se você olhar no cabeçalho ali, vai estar lá o valor em dólar da tua compra e a taxa que ele está fazendo o cálculo. Então, se você até quiser, em seguida, falar, estou fechando o câmbio a 6,5, já me manda atualizado 6,5, só para eu ter mais diretriz sobre isso, ok, o escritório atualiza e te manda. Mas lembrando que isso é só uma parte, tá? Por que o escritório não fica atualizando toda hora? Porque a segunda atualização é quando chega no porto, que é onde a gente vai falar mais à frente um pouco da aula. Por isso que talvez não seja muito relevante vou atualizar 2 centavos de dólar. Até porque se fizer a conta aí, no final, não vai mudar praticamente nada. Inclusive, é uma observação, tá, gente? No começo, eu ficava lá pensando, ali vendo o dólar variar, tá caindo, caiu 2 centavos, vou esperar. Vou ficar esperando, vai cair um monte. Aí, caiu 2 centavos. Caramba, depois de 2, 3 dias à frente. Caramba, economizei 2 centavos de dólar no câmbio. Gente, você vai olhar na conta final, não muda nada. Nada, nada, nada. Perdi 3 dias esperando. É claro, se você tem uma queda muito grande ali, alguma diretriz de mercado, de alguma informação que você está vendo que está uma aceleração para baixo muito grande, ok, vale a pena você segurar aí um dia para entender. Mas essa variação de mercado, você ficar durante o dia esperando o melhor momento para baixou 2 centavos, baixou 5 centavos, não vai mudar a operação de vocês, tá? Não vai mudar. Então não se preocupem quanto a isso. Não fiquem fazendo tendo essa preocupação de baixar. Parece que está fazendo um excelente negócio, mas não é bem assim.
porque a parte do câmbio, ela impacta uma parte, e falando aqui no jogo de importação, vocês têm uma margem muito grande depois, a balança pesa muito mais vocês terem esse produto na mão quanto antes do que $1, $2, tá? Ok? Luiz, algo a acrescentar, Luiz? Que isso aí eu tinha essa dificuldade aí no começo, né? Eu gosto de sempre falar em porcentagem, né? Porque eu sempre falo assim, 1% é muito, é pouco, depende. Né? Então, geralmente o dólar vai estar ali oscilando 0,5% de um dia para o outro, 1% no máximo. Só naquelas loucuras que a gente teve ali na pandemia, ou agora com o Trump ali falando sobre essa guerra comercial, que a gente teve uma oscilação quando o Trump ganhou na presidência, aí tem uma volatilidade muito grande. E a gente realmente dá uma recuada nesse período de muita volatilidade. E às vezes dá 2%, 3% num dia, numa semana dá 5%. Mas quando o dólar está ali flutuando, ali, a gente está falando de 0,3%, 0,5%, e isso é o spread, na verdade. Né? Então, não se preocupem com isso. Tá? Claro que a gente sempre quer lucrar o máximo possível, mas foi o que o Fernando falou. Às vezes, você querer espremer o máximo de lucro, mas você acaba perdendo no tempo. Né? Então, tem aí sempre aquela questão do tempo é dinheiro, tá aí, né? Cada vez fazendo mais sentido. Sobre a documentação, Fernando, eu acho que vale a pena você que é bom em compartilhar a tela e está tudo mais rápido aí, acho que vale a pena mostrar a invoice e o cálculo de custo, a simulação de custo, porque eu acho, tá, que a Daniela estava confundindo um pouco, que ela estava falando se estava incluso aquela parte da corretora, assim como assessoria. Nesse caso, a gente está falando do cálculo de custo, da simulação de custo. A invoice é somente, como se fosse uma nota fiscal que não tem valor nenhum, tá? Então, acho que se mostrando, acho que visualiza melhor, dá um pouquinho mais de clareza ali. Certo, vou compartilhar aqui já para vocês. E vamos lá, eu vou mostrar aqui. Opa, aqui. Tirar a tela. Vamos lá. Ó. Aqui. Tá compartilhando? Não. Saiu, né? Eu coloquei aqui, mas ela saiu, não sei por quê. Vamos lá. Compartilhar tela, compartilhar. Agora sim. Agora foi. Ó, esse aqui é uma proforma invoice, tá? Então aqui ela vem onde é quem está exportando e aqui quem está, no caso, quem está comprando, tá? Então vem as datas, o endereço, o CNPJ, porto de saída e o porto de chegada. Vem aqui a modalidade FOB, que é Free On Board. E aqui vem os itens, tá vendo? Vem todos os itens, os preços em dólar, valor total em dólar. Isso daqui é a proforma invoice, tá? Vou projetar para vocês, no caso, o estudo de custo. Só sair aqui. Parar. Vou projetar aqui o estudo de custo. Para você ver aqui a diferença de um para o outro. Na proforma invoice só tem os preços na China, e naquele caso específico é um FOB, então ele já incluiu os custos de custo rodoviário do nosso galpão até o porto e o despachante aduaneira na origem, lá na China. Tá? Então é somente isso, não tem mais nada, não tem imposto aqui no Brasil, não tem frete marítimo, não tem nada, a invoice é isso aí. E agora sim aqui é o estudo de custo, né? A simulação de custo unitário. Aqui vem o detalhamento, ó, também a cubagem, quantidade, o modal, que é um LCL, que é aquela carga fracionada, ou um FCL, que é um full. Aqui a mesma free on board, porto de origem, porto de destino, destino final. Aqui, ó, ela vem o valor da DI. E aqui vem a taxa cambial, tá vendo? Essa taxa aqui, Daniele, ó, ele vem escrita aqui em cima. Essa taxa, quando é feito o estudo de custo, é o estudo no momento que eles fizeram o estudo de custo naquele momento para você. Então, se for de manhã e o dólar tiver 5,70, vai ser feito a 5,70. Ah, depois do almoço é 5,80. É outro custo. Amanhã pode ser 5,60, é outro custo. Tá? Só para acrescentar, pessoal, ele pegou uma invoice aleatória que tem nada a ver com essa
essa simulação de custo, que lá estava $19.000 e esse aqui está $5.000, né? Então, ele pegou aleatório, tá? Não está vinculado um com o outro, não. Ah, sim, sim. Aqui uma outra informação. Aqui essa taxa, ó, essa taxa de câmbio que é uma taxa estimada, tá? Para a Marinha Mercante, ó, eles cobram a mais, é uma taxa diferente do câmbio que a gente lhe dá no dia a dia. Então vocês vão ver esse tipo de informação também, tá? Então é colocado essa taxa aqui nessa exposição é que vocês vão receber também. Quem já recebeu talvez não reparou, mas aqui é o dólar do dia, que ele é atualizado depois, o pessoal vai ligar para vocês e falar qual foi a taxa que vocês fecharam. Ou quando vocês fecham lá, vocês vão receber um documento chamado SWIFT. Fez o pagamento, esse SWIFT ele volta para vocês no dia seguinte, geralmente, às vezes, dependendo até no mesmo dia, que é o comprovante da transação bancária, que é o comprovante que a corretora fez o depósito onde a gente pediu, no caso lá no fornecedor, Shenzhen X8, ok? E aí, ali vai constar qual o câmbio que foi praticado. E aí o escritório vai fazer esse ajuste aqui nessa taxinha aqui de cima, ó. O escritório vai fazer esse ajuste. Se foi 5,60, vai corrigir para 5,60. Se for 5,80, vai corrigir para 5,80. Ok? Aqui, frete. Deixa eu acrescentar um pouquinho essa questão de câmbio, que é bem interessante. Tem dois tipos de câmbio ali, né? A métrica. Então, um é o flutuante, que é aquele que vai oscilando o dia inteiro ali, né? Que é esse que a gente utiliza para fazer o pagamento lá na China. Então, você vai entrar em contato com a corretora e esse é flutuante. Então, como o Fernando falou, ele fica atualizando de minuto em minuto. Então, ele sobe e desce de minuto a minuto. Para isso não acontecer, na DI, ali também no frete marítimo, eles usam o PETAX. O PETAX, ele é uma variação do dólar, eu acho que de 10 horas da manhã até meio-dia, 1 hora, ele faz uma média e trava, e é sempre de um dia anterior. Então, quando a gente for fazer o desembaraço aduaneiro, a DI, ele é de acordo com a PETAX, justamente para não ficar oscilando, senão tem gente que vai registrar a DI de manhã, outro registra à noite e vai ficar com um câmbio diferente. Então, eles criaram o PETAX para isso. Então, a PETAX é utilizado para o câmbio da DI e o câmbio do armador lá, do agente de cargas. Isso, óbvio que eles gostam de ganhar um dinheirinho, então ele vai pegar o PETAX mais um spread bem alto, às vezes é 5%, 7% ali. Por isso que dali está 5,70 e foi para 5,90 e tal. Então, é uma importância muito grande negociar previamente com o armador, porque se a gente não negociar, eles botam 20% de spread ali. Então, a gente sempre está negociando ali uns 5% ali, tá? Então, assim, é onde a gente fala que vai, quando a gente não tem muita experiência, aí vai 5% ali, 10% ali, por aí vai. Claro que, mesmo assim, a operação fica bem lucrativa, porque eu não sabia nada disso, e para mim foi bastante lucrativo, só que ao longo dos anos a gente quer otimizar o máximo o nosso lucro. Tá? Então, essa diferença aí do dólar flutuante, que é usado para pagamento na China, e o PETAX, que, nesse caso, para DI, e para o armador ali, que é o frete marítimo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação ao câmbio? Pode falar, Diogo. Tá com dúvida? Tu levantou a mão ali. Eu também achei que era dúvida. Legal, pode seguir, Fer. Vamos lá. Então, aqui a gente vai ver o frete internacional, que quem dera, né, Luiz, tivesse assim, né, hoje. Então, aqui é o frete, vem o valor em dólar, e aqui é feito vezes esse valor aqui, né, no caso. Aqui é o seguro. Não, nesse caso é 5,98, Fer. É 5,98, isso. Aquele é o PETAX do armador. Certo. E aqui vem o seguro, olha só como que é interessante, né? Uma carga nesse volume com seguro de R$222. Para vocês terem a segurança, né? Muita gente pergunta, se eu estiver trazendo, o pessoal já perguntou, e o container cair no mar, acontecer algo desse tipo, né? Então, coisas difíceis que a gente vê em filme. Mas olha para vocês verem o tamanho do seguro de trazer uma mercadoria nesse valor para a gente pagar R$222. Então, para vocês verem como é seguro isso. Porque se fosse de risco, ia custar uma fortuna, certo? Que nem carro, quando é um carro que é muito roubado, por exemplo,
o seguro dele vai lá para cima, porque ele tem muito risco. Então, aqui, só para vocês entenderem, é baixíssimo, tá, o seguro. Então, aqui vem o valor aduaneiro, né, que é, no caso, de R$157 mil. Embaixo começam a vir algumas taxas. Aí, sim, vai ser tirar um pouco da confusão ali que a Daniele comentou. Por exemplo, se você tinha perguntado quanto que era, estava pagando-se, né, o despachante, né? Então, Não, aqui, antes era o despachante, depois eu falei que era a questão da corretora. ok. Então, aqui no caso do despachante, ele já está incluso aqui, ó. Então, ele já tem o desembaraço aduaneiro aqui, que no caso é o despachante, tá? Tem a taxa de Siscomex, que é uma taxa que tem que se pagar, o preço de armazenagem no porto, então vai ter ali, cada um vai ter a sua, isso aqui ele é variável, se ele é LCL ou se ele é FCL, e depende de cada porto. Essa mesma mercadoria parada num porto de Santos, ela tem pesos, valores diferentes dele ter parado em Paranaguá, ou no Espírito Santo, ou no Rio de Janeiro, ou em outro porto, tá? Então, cada porto, às vezes num porto que tenha, um lugar que tenha 2 portos no mesmo estado, por exemplo, podem ter despesas diferentes. Santa Catarina, você vai pegar lá em Itajaí, tem 2 portos, um de frente para o outro, são valores diferentes, tá? Marinha Mercante, então vai vir tudo detalhado aqui para vocês na operação, ó, capatásia, taxas de marinha, a emissão de nota fiscal, assessoria. Essa assessoria é a parte do escritório que faz toda essa documentação, faz todos esses detalhes, né, que é para a gente ter isso e o acompanhamento da documentação, desde a saída lá da China até todo o desembaraço e a entrega do material, no caso, no destino, tá? Depois o frete rodoviário, que aí no frete é do porto até a tua localização, e outras despesas, caso tenha, até aqui, tá? Alguém levantou a mão? Luiz, diga. Então, só um comentário daquele AFRMM, que é a Arrecadação da Renovação da Frota da Marinha Mercante. Hoje, ela é 8% em cima do valor do frete marítimo, né? Antes da pandemia, era 25%. Só que o frete era muito barato, então fechava bonito, né? E, assim, aquela dor a gente nunca esquece. A gente pagou um container que estava uns $18 mil, e a gente pagou em reais quase R$25 mil só de renovação da frota marítima. Pancadinha grande. Mas, de novo, aquela operação fechou também a conta. Então, eu gosto de estar enfatizando toda hora isso, porque se a gente olhar esses custos isolados, a gente toma um susto, né? Realmente, mas eu gosto de toda hora estar batendo nessa tecla que um cálculo de custo igual a esse aqui, aí sim ele vai estar todo rateado, você consegue dar clareza na tua tomada de decisão, né? Então, são vários custos, sim, mas lá na frente o Fernando vai mostrar aqui para a gente onde a gente deve olhar. Aí lá sim a gente fica bem confortável para tomar a decisão, tá? Aqui, ó, esse antidumping aqui, é interessante estar link aqui para vocês entenderem. Caso tenha algum produto que exija antidumping, o que é o antidumping? O antidumping, ele é um mecanismo que o governo criou para ele dar uma trava em produtos importados ou dificultar esses produtos importados para que favoreça a produção nacional. Então, muitos produtos que são produzidos no Brasil vão ter antidumping para a gente importar. Por exemplo, se tem uma outra aula, tênis. Então, para vocês terem uma ideia, um tênis, hoje um par de tênis, ele tem de antidumping $10,80. Então, se eu trouxer um par de tênis, é $10,80. Se eu trouxer 2, é $10,80 para cada par. Tá? Então, isso tudo vai aumentar lá, R$60 a cada tênis, independente do valor. Se ele custa R$10, mais o antidumping de R$60. Custa R$1.000, mais o antidumping de R$60. Então, tem um antidumping ali. Isso tudo na prévia, no estudo de custo, o escritório identifica se existe ou não. Então, ele vai acusar ali o antidumping e o valor. No caso ali, eles têm que declarar aquele antidumping lá também, para falar, olha, esse NCM, né, que é o que chama, que é a classificação do produto, está sendo pago aqui o antidumping pela quantidade de peças.
Os impostos são arrecadatórios, né? E o antidumping é protecionismo mesmo. Então, é uma maneira do governo proteger a indústria nacional. Então, o imposto é para arrecadar e o antidumping é protecionismo mesmo. Então, a gente fala na importação, quando a gente fala lá até em garimpo, voltando, né? Para a gente procurar produtos que não tenham fabricação no Brasil. Por quê? Primeiro, se tiver em grande escala, a competição é mais difícil e ainda provavelmente pode ter aí uma proteção ainda de importação, que é esse antidumping, tá? Então, por exemplo, churrasqueiras, eu não sei se tem antidumping churrasqueira, mas muitas são produzidas no Brasil. Então, provavelmente vai ser uma competição muito maior. Tudo bem que tem a importação da China, mas a China, mesmo importando, você tem gaps de importação e produção aqui, teoricamente, tem uma assertividade de produção muito mais fácil, né? Mas, enfim, só para vocês entenderem ali a parte do antidumping, tá? Vou continuar aqui na tela, mostrando para vocês. Aqui, ó. Então, isso aqui, ele vem como despesas aduaneiras, tá? Depois, aqui embaixo, vem aqui, totais impostos federais. Então, vai vir aqui, ó, o II, IPI, PIS e o COFINS. Todos eles descritos aqui, que aqui é a parte de imposto. Depois, a parte de Simples Nacional, o quanto a pagar. Depois, aqui, valores do produto, valor do frete, tudo quanto que cada um vão representando aqui em porcentagem, ó. O fator de conversão, e aí depois o custo efetivo que a gente tem que realmente olhar é, no caso, o preço do produto final. Então, a gente vai olhar aqui o produto, a gente vai vir, ó, tá vendo aqui, a exigência não tem nenhuma, que seria se ele tivesse, por exemplo, Inmetro, Anvisa, ia constar aqui 1, 2, 3, 4, 5 exigências, então não tem nenhuma. O antidumping, que no caso, se tivesse, ia estar aqui um tênis, por exemplo, $10,80. Aqui o valor que a gente precisa se preocupar. Aqui realmente é o estudo de custo. Aqui a gente vai verificar, opa, fechou minha conta? É esse o produto nesse valor? É isso? Ok, tá dentro. O cálculo que a gente usa lá de 2,5, que é para a gente ter um norte, uma diretriz, aqui a gente vai confirmar. Dentro desse estudo de custo, a gente vai olhar cada produto. Opa, fechou o custo aqui para mim, tá ok. Ou não fechou o custo. Não deu nenhum produto, não deu certo, não fecha o custo dessa forma, nesse estudo de custo. E pode acontecer, tá, gente? De que forma? Eu coloquei, é uma carga pequena, onde os custos fixos, por exemplo, um frete é muito alto. Apesar do frete ser variável, numa LCL, por exemplo, ele é um frete alto. Ou mesmo que seja um full, uma mercadoria muito volumosa e de valor agregado pequeno, pode ser que não feche. Então, aqui você vai ter a sua tomada de decisão, tá? Nessa parte aqui do estudo de custo. Se a gente for olhar aqui o tanto de imposto que a gente paga, aqui o tanto de impostos que a gente vai pagar, só aqui de CMS e PIS, COFINS, II, IPI, olha quanto que dá. 47 mais 36 mil. Então, assim, é um valor alto. Então, a gente não pode travar por isso. Aqui, impostos, valor, ó, é R$84 mil, só de impostos. Mas o que vocês têm que checar é aquele final, se a conta fecha. É ali. Se a gente travar na parte de impostos, é difícil isso, é complicado enxergar. Então, porque são muitos impostos? Mas para vocês verem, mesmo com tantos impostos, tantos custos, a conta fecha, tá? Então, foquem ali no resultado final de cada produto. Ali, fechou, segue. Porque a gente tem aquela crença de que, olha, se eu pagar 100% dos impostos, empresa nenhuma sobrevive, e isso nem sempre é verdade, tá? Então, inclusive, tu vê que deu 80 e poucos mil ali, o que vale é o custo final unitário. Então, tem um produto ali que chegou a R$15, ele vende a 45, a R$60, como é que não fecha, né, pessoal? Então, é basicamente isso, a gente mudar um pouquinho essa chave, achando que vão pagar 100% de imposto, e a empresa não sobrevive. Nesse caso, sobrevive muito bem, tá?
É isso aí. Então, ali que vocês têm que focar. Então, essa é a invoice. Ali a gente começou a falar da invoice, né? E aí, só para tirar a dúvida ali de estudo de custo, para a gente deixar bem esclarecidinho aí, para a gente seguir aí os próximos passos. O pagamento da invoice, gente, como eu falei ali na corretora, algumas operações, quando é parte de fábrica lá fora, um exemplo, vou fechar um container ou uma produção de canecas. Então, geralmente, é pedido 30% para startar a produção e outros 70% para quando finaliza a produção, certo? Então, ele vai lá, você vai passar um pedido lá de milhares de canecas para fechar uma carga, e aí a fábrica vai passar, olha, você precisa pagar 30%. Vamos imaginar que é 100 mil reais final, você vai precisar pagar 30 mil, e daqui 30 dias, que é a previsão, 45, 60, depende da fábrica, você vai pagar os outros 70 para sair esse material da fábrica, ok? Geralmente, as importações, quando é grande volume de um fornecedor apenas, funciona dessa forma. Mas, no nosso caso aqui, a gente compra produtos já praticamente em estoque, que é o 688 que vocês estão buscando. Então, na maioria dos casos, esses produtos já estão à pronta entrega. Então, não tem por que a empresa da China ir lá e pagar 30%. Eles só vão mandar 30% da carga, já está pronto. Então, esse pagamento ele é feito o pagamento de 100% da compra de vocês. Salvo se houver alguma compra muito grande, específica de algum fornecedor. Olha, esse fornecedor vai me entregar daqui 40 dias e estou negociando aqui, ele vai produzir parcial, eu vou pagar ele parcial. Ok. Mas na maioria dos nossos casos, os produtos estão lá pronta entrega. Por isso que a gente ganha agilidade via esse processo que a gente ensina a vocês, é porque geralmente o produto está pronta entrega. Então, salvo se a gente for fazer personalização, trazer com marca, que é um jogo futuro, trazer quantidades com profundidade, aí sim leva-se tempo, tá? Aí pode-se, sim, em alguns casos, colocar, eu vou pagar 30%, depois eu pago os outros 70%. Mas a maioria vai pagar os 100% já da invoice, para que ela venha e o pessoal da China faça a compra lá de todo o material de vocês, tá? Entendido até aqui? Certo? Ok? Voltando à invoice, a gente vai mandar, vocês vão encaminhar para a gente no grupo lá nosso de import. Vai ser o registro para o escritório já deixar gravadinho ali quando vocês pagaram no câmbio e a gente direcionar só para a conferência lá da China. Falar, olha, tá aqui o comprovante de pagamento, eles vão ficar atentos lá. Geralmente 1 dia, 2 no máximo, cai em conta e eles já começam a fazer a compra de vocês. Certo? Então aqui a gente vai se preocupar, até esse ponto, a gente vai se preocupar com a parte de importação. A gente vai colocar energia no garimpo, a gente vai colocar energia e fazer pagamento. A partir daqui, a gente não tem muito o que fazer mais para a China. Todo o processo é feito lá. Parte de compra, organização, montagem, o shipping market, etiquetar, tudo é feito lá na China, que a gente vai falar posteriormente, esses processos. Mas o que vocês têm que entender no momento, isso não tem o que vocês fazerem aqui. Então, o que a gente direciona? Foco no Mercado Livre. É o tempo que vocês têm para pegar e alavancar a plataforma de vocês, a conta de vocês, focando já na importação. Então, o que geralmente pode se fazer? Opa, eu preciso gerar venda. Vou gerar venda, que seja pegar um produto de comércio que esteja aqui de jogo de revenda, enfim, fazer a tua conta girar para que ela tenha o máximo de volume possível quando chegar a tua compra, você ter uma conta mais bem posicionada. Isso aí, para quem já tem conta, precisa se preocupar. O Erivan, Daniele, por exemplo, já tem conta. O Lorenzo já tem conta, que já roda. Então, não precisa se preocupar porque já tem uma conta de alta performance. O que vocês têm que se preocupar nesse caso aí, no caso todos, né? Começar a montar a estrutura dos pedidos de vocês, dos SKUs. Começar a fazer separação de fotos, organizar uma pastinha ali de cada SKU que vocês estão trazendo. Opa, vou colocar foto 1, 2, 3, 4, 5, já vou preparar vídeo.
Opa, já tem vídeo, já tem aqui as palavras-chave, já ir pré-organizando isso. A gente fala ali de 30, 40 dias, mas passa rápido, tá, gente? Para isso, para vocês ganharem tempo, para quando chegar o produto, chegou, agora eu vou começar a criar o anúncio. É mais 20 dias. Colocar tempo nisso. Então, vocês vão perder tempo de venda. Então, colocou o pedido, pagou a invoice, foca no Mercado Livre. Não é para criar anúncio, tá? Mas sim deixar essa base de anúncio. Cria uma pastinha, SK1, todas as fotos, palavras-chave, vídeo. Se possível, já monta precificação. Dentro da planilha que vocês têm, aquela ferramenta, vai servir também para vocês utilizarem ela na venda. Já deixa a estratégia, eu vou colocar ele na plataforma com esse preço, com esse desconto e já com esse ads. Então já vai fazendo esse desenho para que quando estiver perto, você tem pouca coisa para fazer e ganhe tempo. Opa, vai chegar amanhã, já está tudo pronto, é só colocar os anúncios, que vocês sabem que já é fácil, vocês já aprenderam. Fazer os anúncios já está toda a estratégia pronta. Então, esse é o foco que vocês vão ter. Ok? Então, depois disso, não se preocupem mais com a parte de importação. Entendido aqui até aqui? Então, quem já está aí nessa busca de produtos, de garimpo, já fique atento. Opa, já tenho ali o link, dali você vai puxando, vai vendo fotos, vai puxando da própria plataforma, edita, monta foto, palavras-chave, e vai ganhando esse time aí, tá? Luiz, algo a acrescentar aqui? Ok? Então, a gente já entra já na segunda parte aqui, que achei que não iria dar tempo, mas ok. Que é como funciona a compra no material na China, para vocês entenderem também. Quando a gente passa um pedido e a gente pede aquela planilha padronizada, com os dizeres, como colocar os links e tudo mais. Quando nós passamos isso, uma equipe da China vai entrar em contato com cada fornecedor. Apesar de ser uma plataforma de compra similar ao Mercado Livre nosso aqui, mas uma plataforma interna lá da China, eles entram em contato com cada um, confirmando, olha, você está anunciando isso daqui, nesse preço, confere essa foto, confere essa descrição. Se vocês fizerem lá algum questionamento, que é aquele campinho em amarelo, olha, a medida dele é de 40 por 50, então vai conferir item a item com aquele fornecedor que vocês indicaram. Para que isso? Para quando vocês têm realmente essa quantidade de em estoque? Temos. Aí fica na agulha ali para comprar. Não é feita a compra ainda, tá? Porque a gente está fazendo só um estudo. E aí o que acontece muitas vezes? O fornecedor que vocês colocam ali no link não dá essa resposta. Então, pode ser que dê um clique lá e realmente chegue o produto. Mas pode ser que dê um clique e não chegue. A gente não consegue compreender muito bem aqui, que nem o Mercado Livre. Chegou errado, vou e devolvo. Pode ter também essa função, mas a gente perde tempo. Porque a gente não está falando de comprar um produto. Eu comprei essa xícara, chegou, não é o que eu quero, devolve. Vai comprar 50, 100, 200, 500 peças. Então não dá para ser feito assim. Então, e a China é gigantesca, gente. Muito, muito grande. Então, todos esses produtos que vocês colocam ali, aquele link, é conferido um a um. Antes de vocês pagarem, antes de fazer o pedido formal, tudo isso. Então, o fornecedor retornou, com isso ela já retorna com o pack listing lá, com as medidas de cada SKU, que é para auxiliar no estudo de custo. Precisa-se disso para poder formalizar o estudo de custo. Então, se um fornecedor não retorna, se não tiver nenhum item que a gente já trouxe por algum mentorado, a gente não consegue estipular peso, medida, não dá para mencionar ali o custo dele. Acho que aconteceu isso com você, né, Laura? De alguns fornecedores não retornar, né, informação, né? Aí fica realmente difícil da gente calcular, fazer o estudo de custo certinho, porque sem essas informações, não dá para saber se o produto é pequeno, se ele é leve, como é. Né? E também, se mesmo que a gente coloque lá, ok, depois na hora da compra ou na hora de pedir, o fornecedor não entrega.
Então, por isso que tem essa checagem toda antes. Ok? Dentro disso, pessoal, o que acontece? O frete lá na China, vamos dizer, não vou falar frete, mas a logística, ela é bem diferente da nossa aqui. Apesar de ser muito, muito, muito maior territorial, funciona muito bem lá. Funciona realmente, de verdade, a logística. É coisa assim, de 5 dias, os caras atravessarem a China de porta a porta. De entregar lá, sair lá do fornecedor e entregar lá no warehouse. Muito rápido. E tô falando 5 dias, tô até exagerando, né, Luiz? Eu acho, né? Acho que tô até jogando até para mais, né? 5 dias. Eles são muito rápidos, muito rápidos. Então, o que demora realmente é fazer esse estudo antecipadamente, conferir todas as informações que vocês pediram. E, às vezes, algumas alterações dos pedidos. Então, você, por exemplo, colocou um pedido que vocês colocarem lá dentro do estudo de custo, se ele é bivolt, por exemplo. E a fábrica lá, e até para vocês saberem, né? Toda a China, ela é a voltagem padrão 220, tá? Então não é que nem aqui, que tem lugar que é 110, tem lugar que é 220, tem lugar que são os dois. Então tudo lá interno é 220. Então quando a gente pede um produto bivolt, eles têm que muitas vezes confeccionar isso, porque a gente está falando de uma plataforma de venda para o mercado interno. Então, às vezes, tem lá o produto, mas ele está confeccionado em 220. E aí a gente vai lá e coloca, olha, precisa ser bivolt. Aí eles, opa, ok. Mas para ser bivolt, custa X reais, X yuan, no caso, né? Mais caro. Então, eles retornam aquele valor. Ó, fica 5, 10, 15, 20, dependendo do produto, tá? Só para vocês entenderem. Aí, retorna-se isso naquele estudo de custo. Ó, ficou 20 yuan mais caro. Segue? Segue. Para ser bivolt, segue? Segue. Então, esse passo a passo aí acontece lá que vocês não veem, que é essa negociação lá interna, esse ajuste do material de vocês, todo lá. Ok até aqui? E aí, como funciona a chegada disso? Quando chega esse material, vai chegando no warehouse, precisa se organizar. Lembra do packing list que a gente fica falando toda hora, que são os pesos, as medidas de cada produto? Então, esse packing list ele é organizado de que forma? Todos os produtos precisam ser etiquetados, com a etiqueta importado, vocês devem ter visto aí em vários produtos, né? Agora talvez vai fazer muito mais sentido. Importado por e o CNPJ, feito na China, fabricado na China. Então é obrigatório que venha essa etiqueta. Então todos os produtos que vocês comprarem, e é individual, tá? Não é na caixa master. Então se tiver uma caneca dessa com 10 dentro, as 10 tem que vir com essa etiquetinha. Então, a caixa master com 100. As 100 peças individuais vão vir com a etiqueta. Então, isso tudo é feito lá no warehouse. Então, isso aí, lá é processado já dentro, já com o produto comprado, tá? Porque, lembrem, quando a gente compra diversas, assim, eu comprei um SKU de um fornecedor, outro de outro, outro de outro, outro de outro, então esses caras não vão etiquetar 20 peças. Eles só vão mandar. A não ser que se for fechar uma carga grande, aí eles vão mandar lá importado pelo CNPJ, aí sim a carga já sai mais, como que eu posso dizer? Mais já processada. Personalizada ou processada, às vezes vem até na caixa de papelão já o CNPJ, mas isso é comprando quantidades grandes, tá? Então essa parte de trabalho de fazer essa etiquetagem lá na China é feito 1 a 1, e aí o mais disso dentro da própria PL. Então, quando a gente pega uma PL, que é aquele packing list, ela vem organizada. Deixa eu abrir uma PL aqui para vocês. Acho que vai facilitar. Deixa eu ver uma aqui que tem aqui os números. Só a título de fazer sentido essa informação, por que é obrigatório estar ali o importado pelo CNPJ? Porque o importador ele é responsável pelaquela carga ali, né? Então, se acontecer alguma coisa, a gente consegue identificar ela. Então, isso é uma legislação e é mandatório. E aí, assim, vocês conseguem
entender e fazer sentido, né? Senão, assim, caramba, que não faz sentido ter o nosso CNPJ lá. É justamente para aquele lote lá, a gente saber de quem que foi importado para, se tiver algum tipo de responsabilidade, ele assumir ali, tá? Exatamente. E aí dentro, eu só estou achando uma PL que tem aqui fácil. Eu não estou com ela aqui, eu não tava, tinha preparado isso. Mas, enfim, eu vou abrir uma PL só para vocês entenderem. Aqui, ó, vamos lá. Deixa eu projetar. Aqui. Vamos lá, aqui, ó. Compartilhar tela. Ó. Estão vendo aqui uma PL, ó. Isso aqui é uma PL, um packing list. Aqui vem os produtos, as quantidades de cada um, ó. Peças, cartoons, aqui tá vendo, são 20 peças, com 20 peças por caixa, então uma caixa. E aqui as medidas, peso, tudo mais. Aqui vem 40, uma peça, no caso ele é individual, então são 40 caixas. No caso a PL aqui na frente, ela vem organizada com os números de cada caixa. Então, por exemplo, quando vai se organizar lá, isso é organizado lá dentro da empresa, tá? Por exemplo, se aqui tem 20, ele é uma caixa, esse aqui vai ser o número 1, por exemplo. E esse aqui são 40, ele vai ser do 2/41. E assim sucessivamente. Opa. Virou data aqui. 02/41. Só para aqui. Então vai vir cada SKU com a sua sequência numerária certinha. Para que isso? Quando você receber, por exemplo, a carga, você pegar lá e ler o número lá dela, que ele vai estar, por exemplo, se eles são aqui 1.870 produtos, se ele vai estar aqui, quantas caixas? São 942. Então, aqui, a caixa número 1 de 942, eu sei que ela é esse produto. Knife. A caixa número 2 até a 41 de 942, eu sei que é esse SKU número 2 aqui. Então, ele vem organizadinho dessa forma, tá, gente? Então, isso aí vai facilitar para a identificação. Quando vocês chegarem lá, você bater um olho lá na caixa, ver a caixa número 5 de 970. Você vai olhar ali na tua PL, opa, isso aqui é produto tal. E assim sucessivamente. Você vai ter o controle de tudo isso aí. Isso tudo é feito lá antes de embarcar para vocês. Então é um trabalho que a equipe interna tem que se fazer de todo o material de vocês, tá? E facilita que quando vocês chegam aqui, é tanta caixa, a hora que você começa a descarregar, que você fala, meu Deus, o que é isso? O que é aquilo? Às vezes não vem escrito lá em inglês o que é, vem escrito em chinês, você não vai saber o que é. E aí você não vai ficar abrindo toda a caixa para conferir. Descarregando o caminhão, não tem como fazer isso. Então você vai separar pela numeração. Pega a numeração, separou, tá organizadinho. Mas isso também é mandatório, tá, pessoal? Não é só para estar organizado, não. Porque se passar por alguma inspeção, o fiscal também ele consegue achar o que ele quer procurar de maneira bem mais rápida. Então, essas informações também são mandatórias. E aí, por conta disso, acaba organizando todo o processo, né? Na verdade, é uma forma, não foi feita para organizar para nós, tá? Foi feita para organizar para eles conferirem se precisar. Claro que a gente usa isso também para nossa organização. Então, é preciso fazer isso lá, tá? Só para vocês entenderem todo esse processo. Ok? Até aqui, tudo certo? Parece que é só comprar, né? E chegar, e tem coisas nos bastidores, por trás de tudo isso que é feito, mas é interessante vocês saberem todo esse processo de como funciona. Claro, a gente não põe a mão em nada. Então, às vezes, por exemplo, eu quero que essa fábrica coloque um aviso dentro do meu produto, por exemplo, um manual que seja em português. É possível. A gente manda o desenho. A gente manda o desenho para lá do que vocês querem, ou o que vocês quiserem. Ó, esse produto tem que sair da fábrica dessa forma. Eles vão colocar lá dentro e vai vir seguir para vocês. Pode ser cobrado ou não, depende. Então, geralmente cobra, se é mixaria, centavos de yuan, mas às vezes, dependendo do volume, não, isso a gente te entrega, não tem problema.
Só para vocês entenderem as possibilidades que existem, tá? E isso posterior falando ali em personalização, vir com marca e tudo mais. Mas só para vocês entenderem que tudo isso aí é possível, certo? A gente teve uma situação de carga que precisou fazer-se uma alteração e já estava se montando toda a PL, Luiz, toda numerada já, e aí acabou se aumentando o pedido, ajustando a API e dobrando praticamente o pedido. Teve que mudar todas as etiquetas, todas as etiquetas. Eu sei que quando você mexe no Shipping Marks, não tem problema, então basta você colar em cima. Agora, se você alterar o CNPJ, aí é um problema muito grande. Ah, sim, não. Se você mudar de empresa, o pessoal sempre fala, se for para colar em cima do produto aquele CNPJ que vai ser substituído, se o fiscal for arrancar, ele tem que arrancar com tudo. Porque se ele vê que é de outro CNPJ, aí tem uma multa, um crime, sei lá o que, das contas ali, que eu não sei, então a gente fica bem atento a isso. O Shipping Marks é tranquilo, colou em cima, tá tudo certo. Exatamente, só a parte organizacional ali é bem tranquila, tá, gente? E o legal é que o nosso time lá na China entende muito bem do Brasil, né? Então, assim, a gente não precisa ficar mais solicitando foto, nem nada, porque toda a operação chega direitinho, certinho, então a gente fica bem tranquilo em relação a isso. Então, assim, eu não estou aqui para pôr medo em vocês, qualquer coisinha que saia um pouco ali da legislação, são multas que acontecem, a intenção não é pôr medo, mas dar essa tomada de consciência de vocês e que vocês estando bem assessorados, dificilmente isso vai acontecer, tá? E o time lá é bem competente em relação a isso. Eles entendem bem da legislação no Brasil, tá? E são sempre bem à frente, então já sabe como a gente trabalha, por isso que a gente tem ali planilhas com padrões, né? Então ele já entende, opa, se por algum motivo a gente passar alguma coisa errada, mas por que está diferente do padrão? Então, assim, é bem legal, a gente tem um entrosamento muito grande, funciona muito bem, tá? Então, quanto a isso, vocês fiquem tranquilos. Daniel levantou a mão. Levantei. Igual vocês falaram, se quiser, por exemplo, botar o manual dentro, a gente pode. Mas costuma-se vir com alguma coisa em inglês, ou não costuma-se vir com nada? Como que é isso? Então, isso não para a pessoa montar, sei lá, enfim. Então, lembrando, a gente compra produtos para uso interno da China. Então, o manual vai em chinês. Então, às vezes acontece de quando vocês buscam ali, na última aula, a gente falando de um 688, eu identifiquei lá um fornecedor lá na China que provavelmente tinha know-how para exportação, que ele já coloca todo o anúncio dele em inglês. E ali já vem, às vezes, até no anúncio, vem lá o preço em inglês, embalagem em inglês e embalagem em chinês. Vocês vão, às vezes, acontecer isso, se deparar por isso no garimpo. Porque esse cara já tem expertise que, por exemplo, vem em inglês. Vai ser um pouco mais difícil ter lá no link lá para brasileiro, em português. Nunca vi isso. Mas, se pedir, tem que se mandar esse manual para que ele venha, tá? Tem que se desenhar. Se fala para eles fazerem um manual em português. Não vão fazer. Não vão fazer. Geralmente eles mandam em inglês o arquivo em PDF, a gente traduz, manda de volta e eles só rodam aquilo ali na gráfica e colocam lá dentro. Tá? Exatamente. Então, e vocês fazem isso com frequência? Vocês tendem que é tão importante assim, ou a maioria não se faz necessário? Eu falo pelo cliente, óbvio, não por normas, não, mas pelo cliente. Bom, vou falar um pouco da minha experiência. O Luiz, ele é um pouco acelerado, então o produto para validar, geralmente eu não me atento a esses detalhes, até porque eu levo uma estatística, né? Quando eu vendo, pouquíssimas pessoas pedem um manual em inglês e por aí vai, em português, quer dizer. Então, nas próximas, quando realmente a gente entra com profundidade, e eu percebo que isso é
é bastante relevante, eu faço. E o que dá para fazer quando você pega aquele um comprador que exige? A gente solicita lá na China um manual em inglês, eu mesmo traduzo e mando um arquivo para ele, entendeu? Então, é uma solução que a gente dá nesse primeiro momento aqui. Então, você não precisa ficar tomando preocupação de tantos detalhes assim, pelo menos é um modo de eu trabalhar, né? Mas também tá tudo certo, se o pessoal já quer vir tudo perfeitinho de lá, também não tem problema nenhum. Mas eu achei uma solução bem bacana. Geralmente o cara pergunta, olha, tem manual em português? Eu pego, traduzo, peço para o meu time traduzir e envio o arquivo para ele. Então, solucionei ali também, tá bom? E aí, gente, por experiência minha, nenhum veio com manual, nada. Agora, existem produtos complexos que a gente vende de montar, que aí o que a gente costuma fazer para entender ali e poder também auxiliar. Porque mesmo com manual, se for um produto complexo, o cara te fizer uma pergunta, você vai ficar viajando. E não falo pergunta depois que ele comprou, falo pergunta antes de comprar. Pô, como que faz para montar? Não sei. Então, o que aí no caso, eu costumo fazer aqui com a equipe, a gente monta um produto desse, faça um vídeo. Que aí fica fácil da gente expor caso precise posteriormente. Então fica para a gente entender também sobre o produto. Não precisa ser um expert, não tem que ser um expert, nada disso. Mas para entender. Até que primeira importação nossa, a gente trouxe um produto que falou, caramba, vamos montar um. Nem a gente conseguia montar. Pra terem ideia, imagina quem está comprando. E olha assim, que eu sou bem fuçado para essas coisas de montagem, vou atrás, entendo bastante parte de eletrônica, de montagem, mas não conseguia de jeito nenhum. E aí a gente conseguiu, falou, a gente precisa entender um pouco mais, senão vai ser bater e voltar, vender e voltar, porque ninguém vai conseguir montar. Vai falar que sobra peça, vai falar que sobra parafuso, e a gente precisa pelo menos um mínimo. Então, criar manual, até hoje, não criamos o mesmo produto, a gente só entende sobre o produto, tem os videozinhos que a gente foi fazendo depois, dividindo ele em vídeos pequenos. A hora que a pessoa, tô com dificuldade, segue os vídeos, manda todos os vídeos, dá esse suporte. Mas é claro, você fazer uma estrutura e ajustando o teu produto com mais possibilidade possível, manual, dizeres internos, por exemplo, já vir da própria China, por exemplo, um aviso, olha, se tiver algum problema, nos contacte, aqui está o nosso contato, entre em contato conosco, pode-se fazer também. Tudo isso, é claro, isso aí tem um custo, mas ainda é muito mais barato do que você fazer um custo desse aqui no Brasil. Pegar uma pessoa para pegar lá, eu mostrei ali 1.900 itens, colocar um a um dentro. É complicado, é trabalhoso. Eu acho que demanda mais mão de obra do que a folhinha, né, de você abrir e colocar lá. Muito, a folha. Ele já está embalando, ele só vai e coloca uma folhinha. Exatamente. A folha não é nada, né? A mão de obra é o trabalho de você colocar um por um. Porque lá eles já têm um trabalho de embalar, então botar uma folhinha a mais para eles não faz muita diferença. Pessoal, no modo geral, o chinês, né, às vezes acaba o pessoal tendo muita essa crença errada ou até um preconceito, mas eles para negócio, então eles querem realmente o cliente durante um bom tempo. Então ele está aqui para realmente, são bastante solistas, então eles querem atender bem a gente para a gente estar fazendo pedidos recorrentes lá com eles. Então, igual uma folhinha dessa, provavelmente eles não vão cobrar nada da gente, né? E vai além do manual isso. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tinha um produto que o produto saía na lateral, né? E ficava uma fonte aqui, nessa parte aqui. Então, o que acontecia? Se ele tirasse desse lado aqui, ele não via a fonte, ele abriu uma reclamação dizendo que a fonte estava faltando. E se ele abrisse aqui, ele ia ver. Então, ele tinha 50% de chance de acertar ou não. E a gente começou a ter muita reclamação. Então, o que a gente fez? Botou um papel gigantesco, um desenho lá, a fonte está daquele lado de lá. E aí diminuiu drasticamente as nossas reclamações. Então, assim, a gente vai adaptando ao longo do tempo, mas o bacana é vocês já terem isso em mente, que eles vão atender a gente. Até porque, para ele, é um papel que ele vai botar, ele não vai perder nenhum trabalho dele de ler o que está escrito ali. Né? Então, se você pedir um papelzinho, ele vai colocar de boa para vocês, tá? E aí, ao longo do tempo, vocês vão ver a necessidade e vão ajustando. Inclusive, se tiver errado, se não fizer sentido, só vai colar. Você mandar. Se tiver xingando o comprador, ele não vai ler. Se tiver com erro de alguma coisa, ele vai
Você mandou o arquivo, ele só vai imprimir, colocar lá dentro e entregar, entendeu? Não vou nem com o Shine Translator lá para ver o que a gente escreveu, de curiosidade. Você vai colar e seguir. Ele não vai ter essa preocupação se está certo ou está errado, mas ele vai fazer com bastante felicidade para você, pode ter certeza disso, tá? Bem tranquilo. É isso aí. Gente, mais alguma dúvida sobre essa parte aqui, essa estrutura de compra lá na China? Ok. Então vamos lá. E aí, a partir do momento que vai se comprando, vai se chegando, todo esse material vai se etiquetando, vai se organizando, todo ele vai fazendo essa estrutura do packing list, toda a parte documentacional. Aí sim, em contato com o Brasil, é liberado lá, no caso, um armador, no caso, um agente de cargas lá. O agente de cargas daqui contacta o de lá para fazer essa ponte ali entre a expedição, no caso ali a trade, onde está o material de vocês, com o armador, para se combinarem. Olha, seu material está pronto, a gente tem aqui uma janela para o dia tal, que é um chamado de booking, que é uma parte ali com uma data que eles liberam ali, olha, para vocês, para essa carga aqui, para esse volume, tem essa data. E aí, ok, me manda toda a documentação da sua importação. Aí é mandado comercial invoice, descritivo dos produtos, essa PL. Lá esse pessoal vai analisar, ver se tem alguma exigência, por exemplo, se existe alguma coisa de perigo, por exemplo, ácido, bateria, tudo que for que tiver que tenha que ter alguma licença ou algo desse tipo, eles vão analisar isso antes, a sua carga, para ver onde vai alocar. Se existe, por exemplo, se ela está vindo em pallet ou não, para vocês saberem quando compra-se lá em pallet, a madeira do pallet tem que ter lá uma exigência de tratamento, né, Luiz? Por causa de essa parte de transfronteira de um país para o outro, né? Se tiver algum... né? Porque na madeira pode trazer formigas e pode ser uma formiga que é local lá, que tem um predador natural, e quando vem para cá, ele pode se espalhar, né? Então, esse armador lá, ele faz toda essa análise. Opa, tá tudo certo. Então, tá liberado aqui para vocês o dia tal. Aí é feita essa expedição. Dali do material de vocês, se for uma carga pequena, um LCL, chamado assim, é feita essa junta de carga, pega um caminhão, é contratado um frete, e dali vai seguir até o porto, aonde está lá destino para vocês exportarem o material de vocês. A mercadoria vai ser descarregada lá no porto. Quando é um container fechado, lá o armador ele disponibiliza esse container e o container vai até você. Então, por exemplo, se o material estiver todo lá na trade, vai chegar um container lá de 20 ou de 40 vazio, e lá eles vão carregar esse container. Ou se for em alguma fábrica que esteja lá esperando o material de vocês, o armador vai mandar esse container lá no endereço da fábrica, vai carregar, e aí ele segue até o porto. Vai ficar lá para ele fazer lá o encaixe lá na data do booking lá que foi liberado para vocês. Então é feito também esse trâmite aí interno lá dentro da China, tá? Então às vezes vai comprar também dentro da compra, né? Chegando o produto. Tem uma carga muito grande que não dá para vir via transporte comum da própria plataforma. É feito uma transporte daquele produto em específico até a trade. Então, isso tudo, a própria equipe lá organiza tudo isso. A gente não vê, mas eles fazem toda essa parte logística. Então, um exemplo, eu fechei um container, metade dele é de um fornecedor. Só de um produto de um fornecedor. E a outra metade é toda picada. De 30 fornecedores diferentes, um exemplo. Então, o que pode ser feito? Manda essa parte picada lá para esse fornecedor maior, que está com toda a carga, se ele permitir, e é estufado o container lá na fábrica. Para não ter que carregar o container pela metade lá, depois carregar o container de novo na trade. Então, essa parte de logística ali, para exportar, toda a equipe, eles fazem lá com o material de vocês, ok? Só acrescentar um detalhezinho que eu lembrei aqui sobre o pallet de madeira, Fernando. A gente sempre fala o que evitar, né, de importar. Nesse momento, a gente está num período bem complicado de carregar o container com qualquer tipo de bateria, pilha também. Então, um produto que tiver uma bateria built-in, igual o fone de ouvido que eu estou vendo o Erivan ali, que não dá para retirar,
E se for para você testar 100 peças, não incluem, porque tá bem complicado a gente embarcar esse tipo de material. E quando tem aquele packzinho de pilha pequena incluso, o que eu fiz? Eu pedi para retirar e vou comprar aqui no Brasil, porque tá complicado e eles estão pedindo, por exemplo, um container fechado. Então, eu tive que pagar quase $900 a mais por eles considerarem esse cargo IMO, né? Cargo perigoso, carga perigosa. Então, eu prefiro retirar, porque era uma quantidade de 1.000 packzinho de bateria, com certeza não ia dar R$ 6.000 a mais que eu ia pagar, então achei melhor retirar ele. Então, só passando aqui para vocês, quando vocês forem verificar produto, verifique se a pilha dá para retirar, aí é um cenário legal. Quando é built-in, realmente está complicado. E, além do mais, no 688, como a gente sempre fala que são fornecedores voltados para o mercado interno, a gente precisa de um certificado de segurança, que é um MSDS, para carregar o container com essa certificação. E quando eles não têm, o armador não aceita. Então, inclusive, teve um nosso lá, né, Fernando, que 100 pecinhas, cara, teve que tirar o container do porto, voltar e abrir o container, retirar aquelas, aquele lanterninha tática, né? A gente teve que retirar tudo. Então, olha o custo que gerou ali de pegar o container, voltar lá para o nosso armazém, retirar. Então, deixar aqui para o pessoal já evitar esse tipo de produto, tá? Verificar se dá para retirar a pilha, ver se é viável. Agora, for built-in, realmente a gente não sugere trazer neste momento, tá? E o pallet também, reforçando, se a gente trazer mercadoria em pallet, lembre-se que ele soma espaço dentro do container também. Então, ali, que seja 10, 20 centímetros por 1 metro, imagina pegar o solo inteiro de um container. Então, a gente perde bastante metro quadrado ali. Eu só tive 2 cargas que vieram no pallet, mas porque importei as máquinas, né? Porque aí só cabia as máquinas lá dentro, então eu não ia encher o pallet de outro material. Eles vieram no pallet. Agora, os outros materiais vêm tudo sem. A gente tira primeiro, abre um buraco lá para depois colocar o nosso pallet para retirar. Então, não compensa vir já com pallet ali. Pelo menos para mim, não é interessante, tá? Isso aí só para vocês entenderem, tá? Que o pessoal pergunta isso, tá vindo com pallet? Tem pallet? Não tem? Então, só para vocês entenderem o porquê. Primeiro, que tem que ter lá o certificado do pallet. E também isso pesa, tem o peso dele e a cubagem dele. Então, só para vocês ficarem atentos. Ok? Vamos lá para o próximo passo. O próximo passo seriam os pagamentos, tá, gente? Então, quais são os próximos pagamentos depois que vocês fizeram lá o pagamento da invoice e estão lá fazendo anúncio no mercado, preparando já os anúncios para Mercado Livre, estão ali fazendo toda essa estrutura, dando força no Mercado Livre. E aí, qual que tem que se preocupar com pagar posteriormente? Primeira parte é um pagamento da parte do escritório, que está ali escrito, que é assessoria de 2.000, então já está incluso ali no estudo de custo. Então, vocês vão pagar ali aquela taxinha de 2.000. E o próximo pagamento, ele é no desembaraço. Qual que é o desembaraço? Quando o material chega no Brasil. Então, quando ele está chegando no Brasil, geralmente 1 semana, 10 dias antes, o escritório vai enviar para vocês chamada prévia de numerário. O que é essa prévia de numerário? É uma prévia, porque ela é variável, porque, como o Luiz falou lá, o imposto, o dólar, ele é travado $1 no dia ou um dia antes, para você fazer o pagamento na data do desembaraço. Então, ele te manda ali 10 dias antes, olha, tá aqui uma prévia. Se prepara com esse dinheiro. Pode ter uma variaçãozinha para cima e uma para baixo, mas é bem próximo. Então, um exemplo, você tem lá mais 60 mil para pagar, um exemplo, tá? Então, você vai, deixa eu colocar aqui 62 mil, deixar aqui preparado já na conta jurídica para pagamento. Então, isso com 1 semana, 10 dias antes. Quando chega o material, tem lá a presença de carga, que é chamada, aí sim, eles vão fazer a junta de todo, atualizar essa prévia de numerário para ele virar numerário, que aí já não é mais prévia, é o numerário realmente, e aí vão mandar para vocês fazerem o pagamento. Dentro desse numerário, todas aquelas taxas que a gente passou ali no estudo de custo, II, IPI, PIS, COFINS, ICMS,
Marinha, tudo aquilo lá que a gente viu, tá ali com várias guias para ser pagas, monte, tudo aquilo lá, cada um é uma guia. Porém, quem faz isso é o despachante, que tá lá, o despachante que a gente colocou lá. Então, nós pagamos esse valor para o despachante, é uma empresa, tá? A gente deposita esse valor na conta do despachante, o valor total, e o despachante vai lá e paga-se todas as guias. Então, ele paga o IEI, o IPI, o ICMS, PIS, COFINS, aduana, isso. Vai pagando todas essas guiazinhas. Depois de tudo pago, ele faz a junta de documento e dá a entrada para o container, no caso, para o porto, para a parte de liberação. Porto não, para a Receita. Então, eles vão lá e fazem a apresentação. Tá tudo pago. Aqui, tá tudo certo. Aí lá eles vão esperar para ver, no caso, se ele vai emitir um canal verde, amarelo, vermelho ou cinza, que é o próximo passo que a gente vai falar aqui. Então, os passos de pagamento são esses, tá? Pagamos lá a invoice, depois, logo em seguida, a parte do escritório, que é esse pagamento, ele é o acompanhamento de ponta a ponta, até o final, entregue para vocês, de cada operação. E depois a parte final, que é o restante da carga de vocês, que são os tributos, frete, os impostos, tudo mais, que é pago no desembaraço. Depois dali, não se tem a pagar, tá? Então, esses são os custos que vocês têm que se preocupar. Então, a partir do momento que paguei lá a invoice, a gente vai ter ali pelo menos, no mínimo, 30 dias para a gente se programar com o pagamento restante. Tá? Então, não preciso ter esse dinheiro na mão, eu quero importar 100 mil, um exemplo. Eu não preciso ter os 100 mil na mão. Se eu vou pagar 40, 50 mil lá para comprar, que é o imediato que a gente fala na invoice, e os outros só no desembaraço, que é 30 dias para frente. Tá? Então, só para vocês se organizarem também financeiramente. Se eu quero importar R$1 milhão, eu não preciso ter 1 milhão na mão, eu preciso ter 500 mil, mais ou menos, tá, gente? 500 mil para pagar de entrada, a compra lá do material, e os outros, o restante no final, quando desembaraçar. Você tem 30 dias, no mínimo, para você ter esse outro capital. Ok? Alguma dúvida até aqui? Diogo, Vinícius, estão aí no processo de importação. Laura, alguma dúvida? A Laura já importou já no passado, já tem bastante ciência disso também, já sabe como funciona, mas é bom relembrar. Lorenzo está aí, Lorenzo que está aí na atividade, alguma dúvida? Não, por enquanto não, Fernando. Ok, Daniele também está ali. Fernando falando esses números altos, agora melhorou muito meu caixa. 1 milhão não precisa, só daqui a 30 dias, né? Ô, vai devagar, Fer. Todo mundo regalou os olhos, menos você e o Erivan. Aí eu falei, opa, peraí, não adiantou muito meu caixa com 30 a 45 dias, não. 500 pau não ajudou muito, não. Tá gravado, só você e o Erivan que não regalou o olho. Todo mundo, caramba. Mas então é isso, gente. Alguma dúvida sobre aqui, essa parte de desembaraço? Isso tudo a gente acompanha caso a caso, que vocês acompanha vocês no processo, a cada momento, tá? Mas só para vocês entenderem, porque às vezes pode ser uma trava de, eu não tenho todo o capital que eu quero importar agora, que é 100 mil, por exemplo, eu vou ter daqui 20 dias. Tranquilo, você nem vai usar. Então, não se preocupe. Então, vocês entendendo isso, pode facilitar aí a importação, tá? Ok? E aí a gente vai falar um pouquinho dos canais, tá? Isso para vocês entenderem como funciona também canal verde, canal amarelo, canal vermelho e o canal cinza. Já ouviram falar todos esses? A cor cinza alguém já tinha ouvido falar? Não, Laura nunca tinha visto. Então, geralmente são os comuns, verde, amarelo, vermelho e o cinza. O verde, gente, o que é? Quando a gente recebe uma mercadoria e fez lá, o agente de cargas foi lá, fez todo o pagamento, o despachante aduaneiro pagou tudo, apresentou lá na Receita, subiu tudo bonitinho, ele passa e dá um canal verde automático de cara. Deu canal verde, aí é só a parte posterior de alinhamento para escoar e retirar a mercadoria do porto. Não tem muitos detalhes, tá? Quando passa para um segundo passo, que é um canal amarelo. Esse canal amarelo,
Você faz todo o pagamento para todos os canais. Sempre o procedimento é esse. Paga tudo e depois que vai sair o canal. O canal amarelo, eles vão querer conferir alguma parte ali de documentação. No caso, ver o imposto, se foi pago certinho, se está tudo ok. Então, eles pegam tudo aquilo ali para ver se está de acordo, fazer uma conferência na parte de documento. Estando tudo ok, é emitido novamente um canal amarelo. Um canal verde, perdão. Então, ele dá o canal amarelo inicialmente, eles vão conferir essa documentação, estando ok, emite canal verde e faz o escoamento naturalmente. O terceiro canal é o canal vermelho. O canal vermelho, eles podem dar aleatoriamente. Isso é bom vocês entenderem também, que não é só porque tem alguma irregularidade ou alguma coisa de imposto que talvez eles viram ali, de documentação, mas ele tem aleatório. Igual quando a gente está passando ali em aeroporto, que você está passando lá no detector de metais e sempre vai travar e falar, isso aqui é padrão, vem para cá. Então, eles têm isso por amostragem, eu acredito eu, terminado o X lá, uma roleta russa que vai parando, pode acontecer de parar também. E aí, deu o canal vermelho, não precisa, caramba, que agora, não sei o quê. Gente, a gente não traz nada errado, é tudo certinho, tudo declarado, tudo pago, então não precisem ficar descabelarem, porque eles vão lá e vão conferir, só que nesse caso, confere-se a parte de documento e confere-se a carga também, se um bate com o outro. Aí eles vão pegar lá, lembra que a gente falou da PEC listing, dos números de cada produto? Eles vão pegar lá, olhar, não sei se vão olhar toda a carga, né, um a um, mas eles vão pega SKU, número caixa tal, vai pegar uma, vão abrir e vão ver se confere com a descrição, se confere com o produto que está na nota, NCM, eles vão conferir. Opa, tá ok. Beleza. Confere outro. Não sei qual o critério que eles usam lá, se tem uma regrinha de tem que ser 3, 4, 10, 20 produtos dentro da carga. Não, eu não sei dizer se tem alguma regrinha desse tipo, tá? Mas eles fazem esse confere ali, eles vão pegar alguns produtos desses e vão fazer essa conferência. Olha, opa, conferiu a nota fiscal, NCM tá certo, o descritivo tá certo, o produto tá ok, tá tudo certinho. Beleza. Aí emite-se novamente um novo canal, que é um canal verde, tá? Isso daí são os 3 canais. O quarto canal é um canal cinza. Esse canal é um pouco mais complexo. Quando se cai nesse canal, além da conferência de documentos e de carga, eles pedem algumas documentações também. Então, por exemplo, eles podem pedir, como que você importou? A negociação, como que foi feita? Eu quero comprovante da negociação. Pode ter N motivos deles pararem e darem um canal cinza na sua carga. Então, se eles desconfiarem ou se tiver algum indício de alguma fraude, eles vão parar o seu container. Aí eles vão pedir toda uma documentação para que haja esse desembaraço. Então, eles vão pedir até negociação que você fez com o comprador, por exemplo, podem se pedir isso. Luiz, quer falar um pouco mais sobre essa parte? Está mais expert? Não, assim, o canal vermelho a gente já teve alguma experiência, né, ao longo desses 10 anos aí, então foi realmente aleatório e demorou lá uma semaninha a mais para a gente liberar a carga. Eles verificaram que estava tudo certinho e liberaram a carga. O único custo que a gente teve nesse canal vermelho foi questão de armazenamento, que a gente pagou mais um período ali. Aí não tem jeito, tá? Infelizmente, isso é o jogo. Mas, volto a dizer, é um custo que ninguém quer pagar, mas não inviabiliza a importação. Já o canal cinza, o sistema vê algum tipo de indício de fraude, né? Então, aí realmente é o sistema que cruza vários dados ali, talvez eles usam hoje inteligência artificial e verificam se tem, por exemplo, subfaturamento, né? Talvez tenha outro motivo que, por exemplo, se ele verificar que um NCM é um LI, o LI a gente já tem que incluir isso no sistema antes de sair lá do porto de origem. Então, eles verificam que aquele NCM tem LI, o LI não está lá, então provavelmente vai dar o canal cinza, e aí eles
fazem realmente uma investigação, às vezes depende de cada caso, né? Pode ser que ele faça uma investigação na vida dos sócios também, verifiquem como vocês depositaram esse dinheiro para pagar o numerário, aí vai realmente de cada caso, aí realmente é mais complexo, tá? Vamos lá. A Daniela está falando que a internet está ruim, que ela está saindo. Ok, Dani, obrigado pela presença, tá? Depois a gente vai disponibilizar também ali a aula gravada. Então, gente, o canal cinza, ele realmente é um canal mais complexo, mas vamos falar um pouquinho ali do vermelho, né? O Luiz comentou ali que é a parte de armazenagem. O que acontece? Quando a gente importa, existe um custo já pago para um tempo de armazenagem. A armazenagem é o tempo que esse material nosso vai ficar lá no porto. Ele sendo um LCL, que é uma carga ali fracionada, ou ele sendo um FCL, um container. Então, quando a gente compra esse espaço, fecha isso, existe um prazo. 7 dias, 10 dias, 15 dias, aí depende de cada porto. E aí, quando passa-se esse período lá por algum motivo, chegou lá no porto, um exemplo, deu presença de carga, eu não tenho dinheiro para pagar o desembaraço. Ele vai ficar lá. A mercadoria fica lá parada. Só que isso vai comendo da minha armazenagem, do meu tempo de armazenamento lá. Então, se passou o meu primeiro período, vira um segundo período. E aí, segundo período, um exemplo, mais 7 dias. Fica lá mais 7 dias. Então, se eu fiquei um dia, não importa, paguei o período de 7 dias. Se eu fiquei 6, paguei 7 dias. Virou de novo, mais 7 dias. Um exemplo, tá? Aí depende de acordo e porto a porto. Então, mas vamos imaginar que seria um período de 7 dias, né? O Luiz teve ali no dele. Pagou-se uma armazenagem a mais. Então, tem que se pagar. Então, não necessariamente foi por causa do canal, por exemplo. Se eu não tiver um dinheiro para pagar, vai ficar lá, eu pago a armazenagem. Eu tenho lá para desembaraçar 500 mil reais. Não tenho esse dinheiro agora, não saiu, enfim, não sei. Mas e a armazenagem vai ficar para mais um período? 10, 15 mil. 10, 15 mil eu tenho. Paga 10, 15 mil, segura mais uma semana. Então tem essa parte da armazenagem também. Num canal vermelho, que nem acaba saindo mais rápido, mas pode ter um período de armazenagem 2, 3, depende do canal. E aí existe o canal cinza, que aí você que tem que colocar essa documentação também para eles analisarem. Aí é mais um tempo que pode correr lá de armazenagem. E lá na frente saindo, tá tudo bem, deu tudo certo, que é muito difícil, eles vão querer colocar alguma coisa sempre para validar que realmente eles te pararam ali por um motivo real, eles vão aplicar alguma multa, mesmo que seja irrisória, mas para que você não tenha ali querer recorrer ele de, eu quero minha armazenagem agora de volta, vocês me pararam indevidamente, então quero que vocês, já que vocês não acharam nenhuma regularidade, eu quero que vocês me paguem esses 2, 3 períodos de armazenagem que eu paguei. Então sempre eles vão dar uma multinha, mesmo que seja, aqui a sua etiqueta não está de conforme, eles vão colocar alguma coisa para que pague a multa e justifique, seja uma multa simbólica, mas que justifique ali que eles pararam você porque realmente tinha alguma coisa errada, mesmo que seja uma vírgula. E aí, infelizmente, você vai ter que pagar a armazenagem. Período 1, 2, 3, quanto for necessário, infelizmente, tá? Então, aí uma operação, por que a gente fala de trazer tudo certinho? Subfaturamento, pessoal que altera a NCM. Então, você tem um produto, o NCM é a classificação para que seja gerados os impostos em cima dele. Quanto de imposto que tem, se ele tem algum antidumping, por exemplo. Então, o cara vê lá que está com o NCM errado. Aí eles vão te autuar por aquilo, você vai pagar a diferença, mais multa em cima daquilo, tudo mais, e mais a armazenagem que vai ficar. Então, existe alguns custinhos aí que podem ficar caros aí. E faz parte, gente, da importação. É claro, a gente faz tudo para que isso não aconteça, por isso que traz tudo certinho, traz tudo da forma certa para que não aconteça, mas a gente sabe que pode acontecer.
Então, tanto o canal verde, amarelo, vermelho e cinza. As minhas importações, nunca tive nenhum problema disso aí, mas sei que pode acontecer de dar um amarelo, eles lá enxergarem e segue. Pode ser que dê um vermelho, vai lá e vai conferir, tá tudo ok. Pode ser que dê um cinza, vou ter que ir lá, pegar, juntar documentos que eles pedem, vou mandar e vai liberar, e sei que vai ter um custo, porque não tem jeito, vai ficar parado lá, eles não pegam no mesmo dia e já regularizam. Então, infelizmente, tem esses custos, mas vai ser que vai seguir e vai passar, ok? Só para vocês entenderem. Esses são os canais. E a gente sempre quer ali o canal verdinho, né? Que, primeiramente, é rápido também, né? O verde já segue e está liberado. Alguma dúvida, gente? Esses canais vocês podem acompanhar. Claro, o escritório sempre vai posicionar vocês. Primeiro, chegou o material, ó, deu presença de carga, pagou todos os encargos, deu a entrada na documentação. Geralmente no dia seguinte já sai o canal. Até 11 horas, meio-dia já sai o canal. Aí deu verde, aí é só o processo realmente de escoar. Mais 2, 3 dias está saindo do porto. Máximo, tá? Luiz, algo a acrescentar? Show de bola, Fer. Certo. Pessoal, alguma dúvida sobre essa aula? Achei que tá aqui a mais, mas está dentro do time. Conseguimos fechar ela aí dentro do horário. Alguma dúvida? Lorenzo, Vinícius, Erivan já tá expert. Tá aqui quem mais? Suelen, tudo ok, Suelen? Rogério tá aqui também, não tinha visto o Rogério. Tá aqui, tá online com a gente. Tudo ok, Fernando? Tudo certo. Tudo certo. Gente, então, esses são os passos da importação, até a prévia, após, né, importação. Caso a caso, a gente vai acompanhar isso, passo a passo, o processo de vocês, ponta a ponta também. É só para vocês entenderem como funciona e já irem se posicionando, certo? E as próximas aulas a gente tem algumas surpresas aí em breve para vocês, né, Luiz? É isso aí. Não vamos adiantar, não vai ter spoiler, não. Não vai ter spoiler, é isso aí. Ó, aí não, aí vão ficar curiosos, não vou nem dormir. Essa é a intenção, essa é a intenção. Mas isso, e eu acho que só vão descobrir lá para segunda-feira que vem, né? Só para semana que vem, só para semana que vem. A gente está montando. Gente, a gente está sempre em busca de trazer o melhor para vocês, de buscar atender vocês melhores, de dar um suporte, agilidade. Então, a gente está aqui não só fazendo a aula, não. A gente está trabalhando aqui arduamente, né, Luiz? Quando chega no final do dia, a gente já nem consegue se ver mais aqui, Luiz. Tanto que a gente se fala. Mas vai ser uma coisa boa, bacana. Acho que vocês vão gostar bastante. Bastante coisa nova vindo aí. Gente, então é isso. Foco aí no garimpo, foco em agilizar os pedidos aí, quem não fez ainda. Quem está ali na parte... A gente mandou ali, a gente vai ter um hábito de mandar semanalmente, tá? Um follow-up ali da semana, como vocês receberam lá na semana passada. Então, por favor, mandem para a gente. Não tô com dificuldade nisso. Mandem para a gente. A gente está aqui, a gente não dá para adivinhar. A gente está entregando conteúdo, para vocês verem toda semana. Mas às vezes passa, não entra na cabeça de um, entra na cabeça de outro, tem alguma dúvida. Então, nos passem, que a gente pode acrescentar aí para vocês. Eu estou com dúvida aqui, um exemplo, em Eds. Estou com muita dificuldade, não vou e não consigo andar, isso não cai na minha cabeça. Manda lá para a gente que a gente vai marcar uma aula de Eds. Isso individual, tá? Não é em grupo. Por isso que a gente pede ali para que cada um coloque lá o que está precisando. Se a gente não souber qual a dificuldade, a gente não vai conseguir ajudar. E a gente está aqui. Está disponível para vocês. Só vocês acionarem a gente. Só acrescentar algo rapidinho, Fernando. Claro que as dúvidas já tem que ser algo que a gente já abordou com o pessoal, né? Então, coisas que ainda não viram, realmente vão surgir essa dúvida e às vezes a gente não consegue estar orientando ali no grupo com texto ou com áudio, aí a gente tem que marcar uma aula mesmo, tá? E se tentar ali no grupo, ali realmente acaba confundindo mais a cabeça de vocês. Exatamente. Às vezes a gente entende que precisa dar uma acelerada, quer dar uma acelerada, né?
e passar uma etapa. Ah, mas isso aqui eu já sei, tem que pular lá para frente. Gente, não adianta pular a etapa que vai por nós, que a gente já tentou fazer isso e dá nó, tá? Pula etapa e vai voltar para trás de novo. Então, vamos passo a passo. Mas é claro, teve dúvida do que a gente falou? Opa, vamos embora. A gente está aqui para auxiliar. Exato. Uma coisa é andar um pouquinho mais rápido, outra coisa é um atalho, né? A gente não tem atalho aqui, é andar um pouquinho mais rápido. Beleza, pessoal? Boa. Gente, finalizando no horário, alguma dúvida só para a gente finalizar, mesmo que não seja do assunto, alguma pergunta, dúvida sobre Mercado Livre, alguma outra parte de importação que a gente já viu, documento, algo desse tipo, podem perguntar. Já é a última pergunta para passar aqui. E o Luiz que vai responder, que eu vou pôr culpa nele, que ele que passou do horário. Ih, não tem, Fernando. Quando é comigo, tem um monte. Tá tudo certo, pessoal? Pessoal, excelente noite aí para todos. Obrigado mais uma vez aí pela presença. Bom trabalho aí a todos aí no garimpo. Quem está nas vendas aí, boas vendas. E, por favor, contem sempre conosco, tá? Excelente noite, excelente semana. Boa Valeu. noite, Fernando. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Boa Tchau, noite a tchau. todos. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau.